Hello! E aí, pessoal? Hoje estamos em ponto. Eu sei que às vezes vocês ficam ansiosos que a sala não abre e tal, mas é que ela só abre quando eu clico para entrar, entendeu? Só quando eu começo a aula. Aí ela começa e a gente coloca. Nós vamos deixando o pessoal chegando e entrando. E a gente vai se ajeitando. Não é mesmo? Hoje vou cumprir minha promessa para vocês. Vamos ver uma redação reprovada. Enfim, na verdade, a gente vai ver redações que tiraram 0, né? Ainda vamos fazer vários. Ainda teremos vários exemplos e possibilidades aqui para a gente ver, né? Hoje, então, a gente vai ver uma redação reprovada, mas o mais importante vocês saberem é que a reprovação dessa redação, independentemente dessa prova, independentemente de ter tido nota ruim de conteúdo, ela aconteceu somente porque teve um excesso de palavras, né? Porque a prova realmente, assim, quando você vê, por exemplo, no CACD uma nota tipo 62, 61, 64, 65, você pode botar que a pessoa não fez mais de 10 no conteúdo da redação. Assim, mas como, professor? Porque é isso mesmo, é 25, 26, 27 na parte formal, com uma correção um pouco mais frouxa do que é que eu faço, e aí tomo uma paulada no conteúdo, numa correção na qual eu acho que eu consigo me equivaler. Mas na aula de hoje a gente vai conseguir, na aula de hoje a gente vai ver várias coisas diferentes, porque hoje a gente vai ver a prova inteira, vai ver o espelho e vai ver a resposta do recurso, né? Da resposta do recurso que eu ajudei ela a fazer, enfim, tentando conseguir alguma nota. Certo? Isso vai ser interessante. Bom, chegando mais gente. Dito isso, uma lembrança para vocês. Não esqueçam, possivelmente vocês vão ver coisas no Facebook, vão ver coisas no... Talvez receba um e-mail também. Mas hoje, meia-noite 1, o hashtag Era dos Gigantes, meu documentário sobre a política externa do presidente Lula, já vai estar disponível, lançado mundialmente, né? Aqui no Brasil, inicialmente, no Vimeo e no YouTube Filmes. Bruno Melo vai poder ver no YouTube Filmes, né, Bruno? Lá no Acre, vai ficar feliz. E no resto do mundo, entra nos dois e na Amazon, num primeiro momento, depois deve seguir para outras plataformas, né? Quem não viu vai ter oportunidade de ver. Eu acho uma coincidência e tanto, né, que o filme acabe sendo lançado com as coisas que estão acontecendo hoje, nessa loucura que é esse nosso Brasil, né? Mas é, com certeza, até agora, o único documento histórico com a participação dessas pessoas todas, com os atores, né, com o Lula, com o Celso Amorim, com o Samuel Pinheiro, com o embaixador Luiz Felipe Lampreia, com o Rubens Barbosa, compositores Matias Spector, Oliver Spank, Sérgio Léo, Mino Carta, né? É um grupo de entrevistados peso pesado. Certo? Não, eu vou mandar, vocês receberão por e-mail, possivelmente, e de qualquer jeito já tem lá, já tem na página do filme, já tem no grupo, já tem no IMDb. Certo? E é uma boa forma de estudo. Espero que vocês gostem, né? Quem não viu ainda vai ter finalmente a oportunidade de ver e usá-lo para estudar. E eu, como eu sou muito fã de Hitchcock, né? Como eu sou muito fã de Hitchcock,
eu tenho umas apariçõezinhas no filme, assim, mas são todas, né? Tipo Stan Lee. Volta e meia, a câmera passa lá e tô eu, entendeu? No filme. É interessante para vocês depois compararem, né? Como o cara que fez esse filme aqui me aplica aquele simulado de sábado, né? É a mesma pessoa? É, claro, a mesma pessoa. Certo? Mas uma coisa é a obrigação profissional, outra coisa são as opiniões pessoais. Ok? Mas enfim, eu espero que vocês assistam o filme, que vocês gostem do filme, que vocês ajudem a divulgar. Enfim, o fato desse filme ter recebido um contrato de distribuição de uma distribuidora americana é quase um milagre, é uma produção totalmente independente. Teve o apoio do Clipping, CACD, na divulgação, do Diálogo Diplomático, aqui meu também. Mas eu conto com a ajuda de vocês para divulgarem, né? Para tentarem levar a mensagem sobre a política externa abroad, all over the world. Ok? Sei que vocês já cansaram do meu do meu merchan. Todo mundo aí fingindo que se importa, né? Vocês podem fingir que se importam comprando e fingindo que viram também. Depois vocês me elogiam e eu fico feliz, tá bom? Beleza, eu vou dar notas boas nos simulados para vocês. Ai, ai. Hashtag sarcasmo, tá? Isso não custa dizer aqui, porque falta muita interpretação de texto no mundo. Ai, ai. Ué, assim, hoje você pode citar como fonte, cara. É um documentário histórico. Ok? Então, 500 anos de periferia, né? E tem o Desafio Brasileiro na Era dos Gigantes. Na verdade, o nome Era dos Gigantes saiu, né, como uma homenagem ao Samuel, né, com o Desafio Brasileiro na Era dos Gigantes. Samuel, que inclusive tem uma participação excelente no documentário, né? Tem uma participação excelente. Mas vamos lá, vamos dar o share screen aqui. Vamos começar com o tema mais importante da aula, né? Que é o meu filme, claro. Não, tô brincando. Que é a redação e espelho. Hoje, então, nós veremos como eu mostrei. Vamos ver o espelho, vamos ver a prova e vamos ver a resposta dos recursos. Para vocês verem, depois vocês pensam, aquele professor arrogante fazendo esses comentários aqui. Filho, sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Só isso que eu posso dizer. Sabe de nada, inocente. Ai, ai, vocês não têm ideia do que significam essas coisas. Vamos lá, alguém está falando no chat? Vamos lá, então. Vamos ver. Prosseguindo, vamos começar. Cadê aqui no chat? Beleza, vamos lá. Vamos ver, então, como estamos vendo aqui, redação, olha a nota de conteúdo, teve só 2 erros, um na linha 8 e um na linha 27, então fez 28 de forma. Olhem a nota, 5 de 30 no conteúdo. 5 de 30! E ainda teve uma penalização de 2,20. Detalhe, com isso aqui, se não fosse esse 2,20 aqui, teria passado. Certo? Olha que coisa, se não fosse essa penalização de excesso de palavras, teria passado. Olha que maluquice. Depois, no primeiro exercício, tem um exercício bastante bom, né? 7,51 mais 9. E no exercício seguinte, uma nota razoável, 5,25 mais 7. Ok? Você vê então que foi bem nos exercícios e mal na redação. E aí a resposta do recurso aqui vai explicar para vocês, mas isso antes nós vamos ler e vamos comentar, né, como nós costumamos fazer. Aí você pergunta, mas professor, você fica usando o espelho das pessoas? Sim, porque todo mundo, quando eu faço os recursos de graça, né, e em troca de poder usar o espelho nas aulas. Então, todo mundo, quando me envia o espelho, é informado de que eu vou ajudar no recurso, em troca disso, eu vou usar o espelho nas aulas, ok? Essa é tranquilo.
Vamos lá. Vamos para a prova. Vamos embora. Vamos lá, então. A citação de Machado de Assis... Eita, desculpa, eu fiz uma bobagem aqui. Deu. Põe aqui no cantinho, pronto. Vamos lá. A citação de Machado de Assis, retirada de sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, relaciona-se com uma ideia de ascensão e queda. O autor, por meio de sua narração, afirma uma preferência por um local de privilégio na sociedade, em detrimento do que pode ser avaliado como uma posição social medíocre. Dessa forma, a queda é um determinante da ascensão do indivíduo, caracterizando-a como exitosa ou não. Uma queda das nuvens, de acordo com o exposto, significa uma ascensão exitosa, ao passo que uma queda do terceiro andar é interpretada como uma ascensão de pouca relevância. Esse movimento não se restringe ao indivíduo e é percebido em movimentos culturais, artísticos e literários, assim como em fatos históricos ao longo do século XX. Há uma retroalimentação entre correntes ideológicas e movimentos culturais hegemônicos de certo período histórico. Percebe-se que muitos movimentos culturais do século passado têm uma agenda ideológica apresentada por meio de manifestos. Isto ocorre principalmente no período das vanguardas artísticas, iniciado nos anos 1900. A divulgação de um manifesto acompanhava a ascensão de uma parte da comunidade artística e a queda de outra. Em relação aos movimentos culturais, é preciso entender a ascensão e queda como marcos intermediários do período artístico dominante, pois diferentes correntes artísticas coexistem por muitos anos. No Brasil, o movimento mais caracterizado por manifestos foi o modernismo. Os manifestos não tinham a função de lançar um novo movimento, mas lançavam correntes ideológicas, por vezes concorrentes, como os manifestos antropofágico e Açúcar Verde e Amarelo, os quais apresentam propostas divergentes para o mesmo fim de alcançar uma identidade cultural plenamente brasileira. O lançamento do Manifesto para o Brasil, do casal Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, e da Semana de Arte Moderna de 1922, marcaram a ascensão do modernismo brasileiro. Após esses episódios, surgiram várias críticas contundentes de importantes nomes da cultura e da intelectualidade nacional, como Monteiro Lobato. O autor foi extremamente combativo em seus posicionamentos contra o que propunha os modernistas. Pode-se afirmar que, em razão de seu embate contra o novo movimento em ascensão, o autor e o que ele representou experimentaram uma queda no sentido ideológico, porquanto a proposta modernista se revelou dominante nos anos subsequentes, além de ter se aprofundado. Com o modernismo e a antropofagia, o país pôde afirmar sua identidade nacional e declarar sua independência cultural. A ascensão e a queda fazem parte também de processos históricos. A descolonização ocorrida no século XX, especialmente nos continentes africano e asiático, revela o fim do imperialismo europeu e o início do pós-colonialismo. O neocolonialismo de Zelovesco, que se estendeu até meados do século passado, foi um processo histórico de ocupação territorial e de destruição cultural e identitária dos povos a eles submetidos. O alcance territorial e a aceitação entre as nações centrais deste processo eram vastos, e a queda de regimes imperialistas não era uma possibilidade histórica a qual a comunidade internacional considerava. A independência de dezenas de países pressionou os polos de poder e permitiu a ascensão política e econômica e cultural das nações antes subjugadas. A participação dessas nações em organismos da ordem internacional permitiu que elas desenvolvessem conceitos próprios de inserção global. As proposições ideológicas surgidas com os estudos pós-coloniais dos anos 1960 e 1970 foram ao encontro da substituição do imaginário imposto pela colonização. Por uma busca ativa de um sentido de identidade específico de cada povo, o entrelugar, experimentado também por aquelas nações africanas e asiáticas, agora constituídas em estados soberanos, foi ultrapassado e combatido, não sem percalços, pela formação da identidade cultural. Os movimentos de ascensão e queda são naturais nos processos históricos que caracterizam a vida humana. Tanto movimentos culturais quanto fatos históricos representam bem essa inconstância circular que, em algumas situações, pode gerar um sentido evolutivo. Os movimentos e fatos que têm características relevantes de continuidade ou de contestação podem ser associados a marcos históricos, na medida em que sua ascensão e sua queda não são medíocres e têm efeitos permanentes. E aí? Quem começa? Vamos lá. Sejam educados, ok? Lucas Valente. O que você achou?
Sempre tendo em mente qual era o comando da prova do ano passado, certo? Sim, a única que falou sobre os dois temas. Lucas, achou que teve uma interpretação equivocada da frase, que deve ter sido um erro, e falou sobre os dois temas. Sim. Bruno Melo. Igor falando, ela não deveria ter se pautado apenas em um desses temas? Chegaremos lá. Vamos falar disso. Mas em tese, sim, é isso que dizia no comando. Descobriremos na resposta do recurso. Letícia Spencer, muita informação. Tem bastante informação, mas a questão é só uma questão quantitativa que define a qualidade da redação. Se tiver muita informação, ela é boa, ou se tiver muita informação, ela é ruim? Não necessariamente. Eu estou esperando o Bruno Mello se manifestar aqui. Henrique Sato, o comando diz alternativamente, um ou outro. Ok. Bruno Mello, acho que ela se confundiu na abordagem da interpretação que ela deu. Sim. E também tem alguns erros conceituais lá, né, mais para frente, que depois eu explico para vocês. São coisas que a gente vai acabar envolvendo nas aulas de cultura brasileira. César Braga. César Braga, não entendi muito bem a redação. Não, depois eu vou dissecar aqui, mas assim, a redação está entendível. Apesar de claramente não estar boa, mas ela tá entendível. Eduardo, o que você achou? Não entendeu muito bem a tese. Ok. Átila? Átila dos Reis. A argumentação dela não pareceu seguir o caminho lógico. Ok, faz algum sentido. Ela até tem um caminho lógico, na verdade, mas eu entendo o que você quis dizer, mas eu acho que tem uma lógica interna. Que eu concordo que foi mal escolhida, né? Mas tem uma lógica interna. Quem está faltando aqui? Humberto, o que você achou? Humberto, a interpretação da frase foi estranha e não se relacionou à citação. Acauã e Júlia. Acauã Leota. Também discorda da interpretação da frase de Machado e a redação tem alguns erros factuais, tipo a caracterização do neocolonialismo. Tem um erro factual não, tem um erro conceitual na definição de entrelugar também. Enfim, tem vários errinhos e tal. Júlia, só falta você. É. Júlia também acho que não interpretou bem o comando. Não, faltou o Túlio. Ó, tava esquecendo o Túlio aqui. Achou que ia se esconder, Túlio? Não. Last but not least. Não esqueci. E aí? O que você achou?
O uso de dois temas impediu o aprofundamento. Isso mesmo. Na verdade, fez meia redação de cada coisa. Né? Acho que isso, na verdade, é o que arrebenta, já entrando na análise aqui, né? Mais direta, na minha análise mesmo. Isso, para mim, é o que arrebenta completamente o texto. Né? Não tem como. Pediu para falar de escolher uma coisa, resolveu falar das duas, não aprofundou nenhuma. A maior parte do texto acaba ficando muito descritivo. A interpretação da frase do Machado de Assis, ela, além de não estar boa, ela parece tá, digamos, paradoxal, parece ter criado um oxímoro, né, porque a queda seria a ascensão, né? Então isso causa realmente um problema lógico, como disse o Átila, mas assim, isso dá a lógica argumentativa do texto segue isso, né, relacionando queda à ascensão, queda, ascensão, queda, ascensão, certo? Tem essa lógica interna, mas obviamente ela não funcionou. Mas essa questão, que eu acho que pesa muito aqui na prova, e pesa muito mesmo, de verdade, é a de ter feito uma interpretação que não foi boa e não agradou em relação à frase do Machado. Né? Isso se repetiu em muitas redações que tiveram nota baixa, né? Você faz uma interpretação meio forçadinha do Machado, e que não dá para dizer que está fora do tema, né? Porque está dentro do tema. Você faz uma interpretação meio forçadinha do Machado, e aí relaciona com algum tema que você domine, sei lá, algum tema histórico, modernismo, alguma coisa, tenta dar uma encaixada, e aí sai o que saiu, né? Obviamente, apesar de serem redações ruins, não são redações para zero, né? Estão dentro do tema. Não dá para dizer que essa redação não falou do tema, certo? Concorda comigo? Ela falou do tema, né? Então, isso não é um zero. Falou mal do tema? Sim, falou mal do tema, mas não é uma redação fora do tema, né? Nisso vocês vão de concordar comigo. Porque, bem ou mal, ela fez até mais do que o comando pediu. Interpretou Machado, escolheu um fato de cada coisa, que foi mais do que pediu, e tentou fazer a relação, que acabou não funcionando muito bem, né? Como a gente sabe, mas que tem o seu valor aqui. Letícia Spencer, quando disse muitas informações, pensei justamente na falta de desenvolvimento delas. Faz todo sentido, né? Bom, mas vamos lá, deixa eu pegar aqui, vamos dar uma dissecada, né? Eu acho que a primeira coisa que deixa a redação realmente estranha é quando você vê qual é a tese, né? Certo? Então, vamos ver o que ela diz aqui, que a queda é um determinante da ascensão, caracterizando-a como exitosa ou não. Então, a depender da queda que você faz, que você tem, você ascende ou não. Certo? Então, seria mais ou menos como pegar uma tesourinha em Brasília, que você quer, se você quer ir para a direita, tem que pegar a esquerda, se você quer ir para a esquerda, tem que pegar a direita. É mais ou menos isso, né? Porque é mais ou menos isso aqui que você faz. Né? Se você quer ir para isso aqui, você dá uma volta e vem. É mais ou menos isso, né? Então, colocou uma relação aqui de inversão que realmente prejudica muito o desenvolvimento do texto. Letícia Spencer, quando disse, Maurício, você acha que isso foi falta de planejamento? Não, Letícia, esse papo do planejamento, tipo, enfim, assim, quando você está no estágio muito inicial de preparação e está com muita dificuldade de organização, o planejamento é completamente necessário, estrito e tal, né? Vai funcionar. Quando você está escrevendo já há mais tempo e com fluidez, as coisas vão fluir na sua cabeça e você vai fazer as relações lógicas escrevendo diretamente. E não necessariamente o planejamento levaria a ter um resultado melhor, porque se o pensamento dela é o pensamento de que se ela concluiu, não, eu vou usar eu vou falar dos dois temas, a minha lógica é essa e tal, se você vê bem aqui como a redação foi feita, ela não está uma redação bagunçada.
Vocês acham que essa redação tá bagunçada? Pensando nela como unidade, assim, ela tá bagunçada? Tipo, a introdução não tem pé nem cabeça com o restante do texto e com as coisas? Não, né? Você vê aqui, por exemplo, que a introdução já diz aqui que ela vai falar dos movimentos culturais e artísticos e fatos históricos. Já anunciou que vai fazer as duas coisas, né? Depois desenvolve meia redação sobre um e depois desenvolve meia redação sobre outro. Certo? Então não me pareceu mais. Então não me pareceu muito uma questão de ser planejamento, não. Acho que ela planejou de um jeito errado. Interpretou o comando de jeito errado e planejou errado. Então eu acho o problema está muito mais na interpretação do comando do que no planejamento do texto, né? Porque se você entender de um jeito errado, você vai interpretar de um jeito errado. Isso não é incidental, por exemplo. Vou dar outro exemplo. Saindo da segunda fase. Embora todo ano, né, a segunda fase tenha muitas redações que interpretam mal o comando por qualquer razão. Isso, enfim, as pessoas vão condicionadas a pensar em determinadas coisas e tal. Mas, por exemplo, não faz muito aí, acho que foi em 2015, que teve uma questão de terceira fase que perguntava sobre as relações sino-japonesas. E teve pessoas respondendo sobre as relações Brasil-Japão. Onde está o Brasil na pergunta? Entendeu? Cadê o Brasil na pergunta? Não tem Brasil na pergunta. De onde saiu isso? Nervosismo ou não, eu acho que todo mundo está nervoso, né? Eu acho que é falta de atenção mesmo. Pressa, afobação. Não é só... O nervosismo não explica tudo, porque muita gente estava nervosa e leu direitinho. Né? Então é uma questão de atenção mesmo, concentração e tal. Senão, todo mundo erraria. Né? Bom, mas prosseguindo aqui, né? Eu acho realmente que toda a estruturação prejudicou a redação. Porque a gente vai ver, por exemplo, a linguagem, o conhecimento e tal, não é uma pessoa que você vê, putz, não tem a mínima ideia do que está falando das coisas, né? Na verdade, não conseguiu fazer uma boa relação. Uma coisa aqui também que ficou bem mal aqui, quando fala do entrelugar aqui, o entrelugar experimentado também por aquelas nações africanas e asiáticas, agora constituídas como estados soberanos, foi ultrapassado e combatido, não sem percalço pela formação da identidade cultural. Nossa, não, né? Isso aqui tá um entendimento totalmente equivocado do que seja entrelugar, né? Você não combate o entrelugar, né? Ele é uma condição natural das nações colonizadas, né? Exatamente porque a superação, né? A superação da condição de colônia cultural é uma coisa que leva décadas, séculos, né? Então, você dizer aqui que imagina, os países africanos são países soberanos em sua maioria há 50 anos, no máximo, 30 anos, 40 anos, como é que vai ter superado o entrelugar? Né? Quer dizer, a influência do colonizador desapareceu completamente, assim, em 50 anos? Não é assim, né? Então, tentou aplicar um conceito que não tinha entendido direito, saiu errado, né? E aí teve grande parte das coisas aqui foi super narrativa, né? Então teve vários problemas, né? De estruturação. Vocês querem ver querem ver já a resposta do recurso? Sim ou não? Vamos lá. Vou começar primeiro do recurso, tá? Vamos lá. Que assim, né? Você pega essa prova, bom, vamos tentar pegar os quesitos e vamos ver, de alguma forma, né? Como tentar arrancar algum pontinho aí, né? Tentar buscar um pontinho ou alguma coisa. Tentando ali ir pela análise, pela argumentação e tal, fazendo o que a gente pode. Mas vamos lá. O que se diz na apresentação do texto? Vamos embora. Apresentação do texto.
Na minha prova, uma marcação, somente 25% total destinado ao quesito, 2,510. Considero que a pontuação foi desproporcional e muito aquém do que foi apresentado, uma vez que meu texto está de acordo, embora não de forma plena, com boa parte dos critérios de legibilidade, estilo e coerência, né, que estão previstos na apresentação do texto. A letra está legível, sem razões prejudiciais, não há marcações formais relacionadas à grafia de palavras, o que confirma a capacidade e legibilidade do texto. O estilo do texto está de acordo com o texto versativo e argumentativo, sem pedantismo, estruturas prontas e treinadas, com fluidez na leitura e linguagem denotativa. Ainda em relação ao estilo, nota-se que não há uso de ferramentas estilísticas não aceitáveis para esse tipo de gênero textual, como ordens de discurso e figuras de linguagem. O texto tem coerência na apresentação e articulação de suas ideias, argumentações expostas, tem clareza de sentido, comprovado com apenas 2 marcações de morfossintaxe por falta de atenção, que não prejudicaram a compreensão e a interpretação do texto de forma irreversível. Há lógica entre as ideias, parágrafos e progressão textual. Não há contradição em nenhum momento entre as partes do texto. Contradição entre as partes do texto, não há uma contradição em termos, um oxímoro na tese, né? Mas realmente não há uma contradição entre as partes do texto. Depois, quesito 2, né, que é a argumentação, né? Ó, vamos ver aqui, vamos seguir aqui nas coisas. Percebe-se o esforço em atender o comando da questão logo na introdução, com a apresentação de uma interpretação do texto de Machado de Assis, relacionando o cair das nuvens e cair do terceiro andar, com a ascensão e queda de movimentos artísticos e de regimes políticos. Sim, de fato obedeceu o comando, por isso não levou 0, certo? Interpretou. A qualidade da interpretação foi que não agradou. Houve progressão referencial e temática da interpretação do texto de Machado de Assis, mesmo que de forma indireta, juntamente com a associação dos fatos, movimento de ascensão e queda em todos os parágrafos do texto regido por mim. Sim, também é verdade, mas seguindo uma lógica que não agradou. A opção de desenvolver tanto o fato cultural quanto o processo histórico mundial foi feita na tentativa de enriquecer a argumentação para a clareza de interpretação feita do texto. Isso aqui é verdade, não foi falta de atenção, ela realmente fez pensando nisso. Há uma linha argumentativa organizada e clara, uma tese defendida tanto no caso de parágrafos relacionados ao fato cultural quanto os relacionados à história mundial. Houve uma tentativa de aprofundamento de argumentação e análise, que a gente sabe aqui que fracassou miseravelmente, porque no momento que você usou, que optou por fazer os 2 temas, você não aprofundou de verdade nenhum, né? Verifica-se que o texto não é dominado pela descrição, nem se exibe de posicionamentos, caracterizando a construção argumentativa do texto. Sim, também é verdade, mas a argumentação em si não agradou. Reconheço as falhas do texto, porém peço cordialmente reconsideração da pontuação com a majoração da nota atribuída. Ok. E depois, na análise. A capacidade analítica é percebida pelo fato de o texto não ser descritivo, ter conceitos variados aplicados aos temas de cultura e história mundial, e pelo desenvolvimento da interpretação própria do excerto de Machado de Assis aplicado aos fatos. Entendo que a interpretação dada por mim ao excerto é válida e pertinente em razão da liberdade permitida pelo próprio comando do exercício. Havia liberdade interpretativa e a evolução e a progressão do texto foram feitas com base na interpretação por mim proposta. Verdade, mas a interpretação não agradou, como nós sabemos, né? Reconheço que a capacidade de análise pode ter ficado relativamente prejudicada por não ter escolhido somente uma das abordagens fáticas. Foi uma falha feita na tentativa de auxiliar na ilustração da interpretação, não uma forma esquivar de uma análise mais aprofundada. Porém, mesmo com pouco espaço para desenvolver os temas, acredito que consegui me aproximar do proposto pelo exercício de forma objetiva e clara, com reflexões e conceitos aplicados ao que estava sendo pedido. Apresentei o recurso reflexivo K. Caracterizei uma retroalimentação entre correntes ideológicas e movimentos culturais hegemônicos, com a ascensão e queda desses movimentos. Destaquei como essa retroalimentação da agenda ideológica se deu no movimento modernista brasileiro, complementei a validade desse pressuposto em relação ao processo histórico mundial. A análise pode não ter sido feita de forma satisfatória como se esperava, mas houve análise de reflexão do texto que representam mais que 12,5% de pontuação. E aí pede a reconsideração. Certo? Detalhe importante que eu repito para vocês aqui. Se não tivesse feito 661, se não tivesse 661 palavras, teria passado, né? Porque a nota final da prova 58, 56, e ela perdeu 2 pontos, né? Então poderia ter passado, ainda assim, com tudo isso. Se não fosse o excesso de número de palavras, teria conseguido alcançar os 60, certo? Agora vamos ver a resposta dos recursos. Esse foi o recurso, né? Vamos ver agora a resposta do recurso. Prova escrita de língua portuguesa, redação, quesitos 1, 2, 3, recursos indeferidos. Para a banca examinadora,
O enunciado da prova não poderia ter sido mais cristalino. Eleger fato relevante da cultura brasileira do século XX ou, alternativamente, fato relevante da história mundial no mesmo período. A capacidade de interpretar a citação e a proficiência de correlacioná-la à escolha proposta constituem exigência mínima requerida de um candidato ao CPCD. CPCD é, como chamava antigamente o Rio Branco, né? Curso de Preparação da Carreira Diplomata. O candidato não apresentou interpretação satisfatória do excerto proposto pelo enunciado, nem tampouco conseguiu associá-la objetivamente ao tema escolhido. Na linha 3, o texto revela entendimento precário do excerto ao afirmar que Machado vocaliza uma preferência por um local de privilégio na sociedade. Ademais, estabelece um ilogismo ao dizer que a queda é um determinante da ascensão do indivíduo nas linhas seguintes. Como apresenta a premissa equivocada a partir de interpretação insuficiente, a linha argumentativa se desfaz. A banca não vislumbra mérito nas alegações de recurso. Antes que vocês fiquem se perguntando aí, quem responde esse recurso aqui não corrige a parte formal, tá? Só para constar. E aí, qual a avaliação que vocês fazem aqui da resposta do recurso? Bem direta, não? Igor concorda, Átila concorda. Letícia Spencer. Letícia? Exato. Mas para a gente ver como não estávamos falando de um candidato que não tinha a mínima ideia do que estava fazendo, vamos ver o exercício 1. Desculpem a tosse, gente, essa é cura de Brasília. Vamos ver o exercício 1. Olha, no exercício 1 aqui, teve uma ótima nota, 7,51. Bastante boa, né? Não é verdade? Vamos lá, na prova. A arte teve papel de grande relevância para a formação da consciência e da identidade brasileira. O projeto de construção da nacionalidade, feito no século XIX, sob o Segundo Reinado, foi direcionado por meio de instrumentos artísticos como a literatura e a pintura. O romantismo elegeu o índio como herói dessa narrativa e a exuberância da natureza local era constantemente reafirmada em pinturas acadêmicas de brasileiros de missões artísticas estrangeiras e de missões artísticas estrangeiras. O projeto era acompanhado de perto pelo Instituto Histórico e Geográfico do Brasil e HGB. Era brasileiro, né? Não do Brasil. Ok. No modernismo, há uma preocupação com a ressignificação da identidade nacional para a consecução de um projeto de nação culturalmente independente. O projeto modernista é estético, mas também sociológico. Ele quer buscar nas origens do Brasil, no sentido da colonização, as respostas para a formação da estrutura social da nação. Na literatura e na pintura, a denúncia social, como em Vidas Secas. E aí, o que acharam? Bastante conteúdo, né? Para o que pedia para falar de arte e engajamento político, né? Realmente mereceu esse 7,51, né? Mostrou bastante conhecimento, porque relacionou, por exemplo, praticamente todos os períodos artísticos brasileiros com engajamento político. Pelo menos os mais importantes e mais definitivos. Não concordam? Ninguém vai dizer nada? Ah.
Obrigado, Lucas. Você está eleito o Derico da turma, meu assessor para assuntos aleatórios. É, exatamente. Foi um ótimo poder de síntese mesmo. Conseguiu, enfim, conseguiu o conhecimento que ela tentou colocar na redação e não encaixou, aqui ficou bem encaixadinho, né? A Cauã, essa parte que o modernismo não era só estético, mas também sociológico, é muito boa, exatamente. Principalmente por causa da segunda geração, né? Que aí você vai ter os antropólogos, sociólogos, economistas, né? Que vão começar a escrever, certo? Foi um bom exercício. Vamos para o exercício 2, então. Vamos lá. Segundo Clausewitz, militar alemão do século XIX, diplomacia é a continuação da guerra por outros meios. Considerando que esses meios sejam as palavras, verifica-se que as afirmações de Clausewitz e do escritor e diplomata Alberto da Costa e Silva convergem e que são plausíveis. As palavras são um instrumento essencial para a consecução do objetivo da diplomacia. A escolha cuidadosa dos elementos que irão constituir um discurso pode, né, ter efeitos como de iniciar ou findar um conflito. O uso da palavra na diplomacia é tão relevante e necessário quanto o uso da palavra pelo poeta. Não raramente, né, em vez de não raro, são os casos de diplomatas que também, não raros, né, são os casos de diplomatas que também têm o exercício da escrita poética, como João Cabral de Melo Neto ou Vinícius de Moraes. A retórica na diplomacia é ferramenta essencial e que precisa de constante exercício para ser aperfeiçoada. E aí, Cauã, por que o teu vixe? Pode expressar. É, inverteu a situação do Clausewitz, né? 5,25, ficou na mesma média de todos, todo mundo que fez 80 e poucos, quando a gente viu aqui, tirou a mesma nota, exatamente. Fez 5 ou 5,50, ela está com 5,25, né? É, exatamente. E também, assim, porque possivelmente se não tivesse errado a estação do Clausewitz, teria uma nota bem maior, né? Isso aqui certamente tirou ponto. E também, assim, uma coisa que favorece, né? Se você pegar aqui, você vai ver que o segundo parágrafo de todos os exercícios que a gente viu até agora é o único que vai na convergência, né? Do poeta e do diplomata. Ainda que não pela questão da semelhança da linguagem e tal, só pela importância do uso da palavra. E os demais, o que acharam? Como vocês podem ver aqui, os recursos deferidos, a resposta apresentada não incorre majoração, a banca mantém a pontuação atribuída por estar proporcional. Prova escrita de língua portuguesa, recurso indeferido. Então aqui não deram muita trela para os recursos dos exercícios, né? Como nós podemos ver. Coitada, coitada, por quê, Letícia?
Mas fica triste com o quê, gente? Deixa eu entender o que você está dizendo. Ah, sim. Merecia um pouquinho mais pelos exercícios, depois falou que perdeu palavras a mais é cruel. Ah, não, sim, tinha, de fato tinha, mas, enfim, né, são coisas exatas. Eu particularmente acho que os exercícios estão mais ou menos na faixa de nota que eles deveriam estar e que a redação está na faixa de nota que ela deveria estar. Então, a questão mesmo era ter contado as palavras, ainda assim teria passado. Mas realmente a redação não está boa, né? Ela não está boa e ela não dá uma boa impressão, né? Realmente fica prejudicado. Ah, cara, mas as respostas da banca, elas não são assim só na redação dela, né? Então, tem aí resposta da banca, tem aos montes, né? Nos recursos. Aí posso trazer em outras aulas para vocês verem. Em outros espelhos. E aí vocês podem ver o que vai acontecer. Olha, cara, assim, tem de tudo que tu pode imaginar, né? Já a frase que eu mais gosto, e que talvez algum de vocês aí já tenha me visto escrever isso, né? Mas em vários recursos a resposta aparece assim: o candidato teria feito melhor se tivesse começado diretamente no segundo parágrafo, né? O argumento que o candidato apresenta no recurso é excelente, mas ele não faz parte da redação. Não, por que teria um padrão nessas respostas? Por que teria um padrão nas respostas se o recurso é padronizado, cada pessoa faz o seu? Seria meio absurdo você ter um padrão nas respostas, né? Porque as respostas padronizadas significariam que tu teria análises padronizadas dos mesmos textos. Não, padrão não. Não, mas não é o CESP, pô. Essa banca aqui é do Rio Branco, o CESP só aplica. O CESP só aplica a prova e faz o sistema. Essa banca é toda, da segunda fase em diante, a banca é toda contratada pelo Instituto Rio Branco. Ela não é uma banca do CESP. Certo? Mas, claro, assim, muitas argumentações se repetem nas respostas dos recursos, porque os erros das pessoas se repetem, né? Então a pessoa, sei lá, vai recorrer, faz uma redação toda narrativa e vai recorrer pedindo análise, a resposta vai ser não, entendeu? Você não analisou coisa nenhuma, né? E por aí vai. Mas uma das coisas que as pessoas fazem muito nos recursos, se equivocam, é imaginarem que elas podem imaginarem que elas podem que se elas simplesmente repetirem no recurso que elas colocaram na redação, não, porque eu fiz isso. Isso vai convencer a banca a mudar de nota, né? Não, né? Não adianta você querer fazer um esforço para ficar reforçando o que você já escreveu. Isso não leva a lugar nenhum, né? Você tem que convencer de algum jeito que a avaliação foi equivocada, mas é difícil. Tanto que, por exemplo, você lembra da primeira redação que a gente viu, que foi a redação da Débora Lobato? Né? Ela tinha feito originalmente 25 de 30. Recorreu do conteúdo e passou para 26,25 de 30. Eu falei isso na primeira aula e eu acho que não custa repetir, né? Que no final das contas, para conteúdo, é mais fácil uma redação que já fez nota muito boa ganhar mais pontos do que uma redação que fez nota muito ruim, não agradou originalmente, fazer mais pontos. Lucas Valente, 2 erros importantes na redação. Caso tivesse apenas um, não cairia muito, abusou muito da sorte. Eu concordo, eu acho, por exemplo, que se ela tivesse feito sobre os dois temas, mas com uma interpretação boa do Machado, a nota dela já seria um pouco mais alta. Já seria talvez 7,5 de 10, entendeu? Ou 7,5 de 30, ou 10 de 30. E já teria passado.
E agora vocês vejam como é o negócio. Com tudo isso que a gente viu aqui, ainda assim só foi aprovada por causa da contagem de palavras. Certo? Cara, difícil de dar essa. Humberto perguntando quais recursos costumam prosperar. Como é que eu vou te dar essa resposta, cara? O recurso para prosperar tem que ter base. Então, não tem assim. Não existe. Se fizer tal recurso vai ganhar, se fizer outro recurso não vai ganhar. Depende da sua nota, depende do seu texto. Principalmente na parte dos aspectos macroestruturais, né? A margem de subjetividade é bem grande para dar mais nota. No formal, então, aí vai depende do erro e tal. Não, sim, eu sei que às vezes é difícil a pessoa saber o que ela fez de errado. Se ela soubesse, ela não teria feito. Né? Pelo menos não na prova, né? Botar o concurso a perder. Mas ninguém faz o recurso sozinho, né? Todo mundo vai consultar 10 professores, 5 pais de santo, entendeu? Manda baixar o Exu, tal. Todo mundo vai consultar todo mundo para tentar fazer o recurso. Entendeu? Não tem muita o que muitas vezes acontece realmente é que as pessoas têm dificuldade de admitir o erro, muito mais do que perceber o erro, né? Tem dificuldade de admitir o erro, né? Vendo o texto, ok? Mas perceber o erro a posteriori até dá, mas assim, cara, as pessoas têm muito apego ao que elas escrevem e tal, elas acreditam que fizeram o que devia ter feito. Mas aqui, a gente está vendo aqui com 1 ano de distância, né? Estamos vendo aqui com 1 ano de distanciamento, não é verdade? Estamos vendo com calma, né? Todo mundo vendo imparcialmente. E dá para ver que a redação tropeçou em vários quesitos em relação à obediência do comando. Né? É só a gente ver os exercícios seguintes que a gente percebe que não se trata de uma candidata que não tem, que não tem conhecimento, que não tinha capacidade de escrever, que não tinha capacidade de passar, quer dizer, foi realmente uma pane na interpretação do comando, entendeu? Só que isso é que eu quero dizer que é importante vocês saberem, né? Prestarem atenção. Isso pode acontecer com vocês. Certo? Vocês estão olhando aqui achando, eu nunca faria isso? Faria sim, faria. Certo? Isso aconteceria. Por isso vocês têm que estar muito atentos, prestar muita atenção. Ok? Vocês têm mais alguma pergunta? Júlia Zanardi, você chegou na resposta banca para aumentar as notas da prova que tinham tido fuga ao tema e depois passaram para cerca de 20? Sim. Posso usar uma delas em aula. Bom, para cada caso foi um caso. Eu vou trazer uma para aula. Ok. Mais alguma coisa, pessoal? Em não havendo, do jeito que escreve Celso Cunha, né, Humberto? Em não havendo mais perguntas, vocês já estão todos liberados para daqui a pouco, depois da meia-noite, já poderem fazer a alocação do hashtag Era dos Gigantes, estudarem a política externa
do governo Lula, com a participação dos seus opositores. Certo? Ok. Boa noite, então, pessoal. Um abração. E a quinta-feira, feriado, tá? Não tem aula, só lembrando. As aulas que vão faltar, eu vou recuperar na penúltima e na última semana. Certo? Ok? Ouviram direitinho? Prestaram atenção? Beleza, até segunda-feira. Um abração, até mais. Tchau.